saúde, que a Organização Mundial da Saúde determina que não é, o indivíduo saudável não é aquele que não tem doença, né? Na verdade, é muito mais amplo do que isso. Então, a gente precisa ter um bem-estar físico, um bem-estar mental e um bem-estar social, né? E a gente sabe que eu estou falando, muitas pessoas veem, principalmente na questão física, às vezes uma causa. Então, continuando, né, tem esse conceito de saúde mais amplo que está ligado ao bem-estar mental e físico. E o conceito de estética, da onde que surgiu isso? A estética, ela vem lá da Grécia, quando tinha o Platão, que estudava sobre a beleza, né, os filósofos estavam ali falando sobre a harmonia, a aparência das coisas, do belo, que ele tem que ter uma harmonia com a natureza. Então, vem desse conceito mesmo do belo, da busca pelo belo. Só que o belo ele é subjetivo também. Mas a gente tem as imposições sociais que vão variando, como eu já disse anteriormente, com a época e o contexto social, né, do mundo. E aí, como eu disse, né, a gente já adiantou um pouquinho, os cuidados com a beleza, eles acompanham as pessoas há séculos, né? A gente tem aí o desenvolvimento dos óleos aromáticos, dos banhos, dos sais, desde a antiguidade. E desde então, a indústria da beleza, ela teve uma revolução com os tratamentos estéticos, foram trazendo inovações, juntamente com a mudança do comportamento das pessoas que buscaram, né, cada vez mais esses produtos. A estética, ela foi considerada, né, a gente tem aí um divisor, que ela pode ser algo só de embelezamento, por si só, e a gente tem um conceito de saúde estética. A saúde estética, ela é uma área da saúde voltada para promoção, proteção, manutenção e recuperação, aplicando recursos terapêuticos apropriados para a demanda daquela pessoa. Então, o que seria uma disfunção estética? Alguém se habilita a chutar algum nome? Alguém conhece alguma disfunção estética? Alguém quer falar? Celulite, flacidez, o que mais? Vamos pensando aí. Oi? A estria. Aí já seria mais uma alteração oncológica, né? Mas era estética. Então a gente tem aí e aí a gente tem equipamentos, tem medicamentos, nós temos cosméticos, nutracêuticos que vão ser utilizados para determinada necessidade. Por exemplo, queda capilar, ela pode ser associada à saúde estética.
A pessoa às vezes procura um tratamento capilar, mas pela estética, na hora que a gente vai ver, tem algum fundo aí que a gente precisa manejar, tratar. Alguma deficiência de vitamina, às vezes já é alguma causa de estresse emocional. Então, está ligado lá naquele conceito de saúde ao bem-estar físico e mental. Segundo a Forbes, gente, o Brasil ele é o quarto principal mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. A gente perde para os Estados Unidos, Chile e Japão. Olha que mar de oportunidade aí, né, para essa indústria. E aí, o ramo de serviços voltados para a beleza, tiveram mais crescimento em 2022. Começou uma crescente em 2019, quando as pessoas tiveram a quarentena, elas tiveram tempo de olhar para si próprias e começaram a busca por produtos de beleza. Até para passar o tempo, pintar cabelo em casa, né? Procurar várias coisas. Então, foi o que foi fomentando esse aumento do mercado. E aí, a gente tem uma outra questão que está andando em confluência aí, que são a busca por procedimentos cada vez menos invasivos e mais naturais. Porque antes a gente era um consumidor altamente consumisse de cirurgias plásticas. Esse número tem diminuído, mas a procura por outros procedimentos tem crescido. Segundo a Associação Brasileira de Indústrias de Higiene Pessoal e Perfumaria, essa crescente tem sido ligada pelo quê? Pelo aumento da expectativa de vida, pela preocupação em preservar o jovem, né, o aspecto jovem, e a procura de técnicas voltadas para proporcionar um bem-estar. Então, sobre a expectativa de vida, o Brasil ele tinha uma expectativa de vida de 48 anos, isso lá em 1950. Chegou a 75 anos em 2019, teve uma quedinha para 72, agora para 2023 a expectativa de vida é de 76 anos. E a perspectiva é alcançar os 88. Então a população está envelhecendo e com isso várias outras questões de saúde junto, não é só estética. Então eu coloquei essa imagem para mostrar uma linha do tempo, mais ou menos. Porque o processo de envelhecimento ele é natural, ele vai ocorrer de qualquer forma, né? Só que ele pode ser bem conduzido ou não, vai depender da escolha. Então, a gente tem dois tipos de envelhecimento. O envelhecimento que a gente chama de intrínseco e o envelhecimento que a gente chama de extrínseco. O intrínseco é o cronológico mesmo, não tem jeito. Cada aniversário que a gente comemora de vida nossas célulazinhas, nossos órgãos ficando mais velhinhos, né? E os fatores extrínsecos é o que o meio proporciona ali. São as escolhas, os hábitos de vida, é a poluição, é a radiação UV, o tabagismo, o consumo excessivo de álcool. Por quê? Isso vai gerando um estresse oxidativo para nossas células, os radicais livres vão atacando e aí vai tendo um envelhecimento precoce. Então, às vezes, você tem uma pessoa. Às vezes, você tem um indivíduo que tem uma idade cronológica de 30 anos, mas quando a gente vê a qualidade de pele dela, é de 60 anos ou de 14 anos. Então, depende muito aí desses fatores. Trouxe uma fotinha. Essa aqui é a clássica da estética, do fotoenvelhecimento e da importância do protetor solar. Elas são gêmeas, então elas possuem a mesma idade. Entretanto, uma trabalhava na lavoura e a outra não. Então, isso aqui mostra como que o fotodano causa na pele. Aí, o envelhecimento precoce. Fora outras, né? Essa aqui também é um caso de gêmeas.
tem a mesma idade. Uma, a de cá, ela era fumante, por 16 anos ela fumou, ela gostava de sol, se expor ao sol, ela mudou, elas são americanas, eu não lembro a cidade da outra, mas essa aqui foi para o estado do sol, que é a Flórida, né, conhecido lá, e essa é a mesma idade. A outra sempre fugiu do sol, não gosta de se expor, e o histórico delas para a gente ver como que o estilo de vida e esses fatores extrínsecos acarretam aí na nossa pele. E aí? Como que era? Pensa vocês. Como era uma avó, a bisavó de vocês? Como que vocês lembram dela? Quando vocês pegam um livro, como é que era a característica de avó, de bisavó? Como que era? Era mais ou menos assim, né? A Laura Cardoso das novelinhas, que aqui a gente conhece, né? A minerada aqui, não sei se conhece, não. Conhece? Pois é. Essa aqui é a Dona Benta, né? Do Sítio Cavalo Amarelo. Então, é assim que a gente pensa na sinalização. Só que esse conceito está mudando. E aí, como que estão as senhoras de hoje? Vamos pensar? Olha aqui. Sônia Braga. Essa aqui é um espetáculo, tem 70 e poucos anos. Quem que fala? A atriz americana também. Trouxe outro exemplo. Julia Roberts, até hoje, a gente vê como que está. Jennifer Aniston também. Então, e aí eu trouxe também, né, gente? Fernanda Montenegro, excelente, 90, tá na casa dos 90, né? Ana Maria Braga, a Ed Camargo, por mais que na época dela os procedimentos estéticos não eram como hoje, mas era uma senhora que se cuidava, né? Tinha acesso a cremes, né? Produtos bons, tratamentos bons. Então, mostrando a linha do tempo que a gente vai envelhecer, isso é fato. Mas a gente consegue envelhecer com qualidade. Mas não só qualidade de pele, qualidade de vida também. Né? Quando a gente fala do profissional farmacêutico na estética, a gente não está falando só de uma execução de uma limpeza de pele, só da pele por si só. A gente tem capacidade de enxergar o indivíduo como um todo e de fazer as orientações. Aquela orientação que a gente estuda na atenção farmacêutica, a gente também vai olhar para ele com esse cuidado. A gente vai verificar, porque a estética mesmo, por si só, ela é para indivíduos saudáveis. A gente, quando propõe fazer uma modificação, uma transformação no rosto, a pessoa tem que estar saudável. Porque senão é uma busca incessante por algo que a gente vai ter que intervir e falar, não, isso não está legal para você mais. Então, o profissional farmacêutico ele possui conhecimento na área da graduação que possibilita também uma atuação diferenciada. Né? Nós conseguimos fazer as orientações de como utilizar melhor as medicações, conciliar com, eventualmente, algum medicamento que esse paciente toma. Então, é uma área muito promissora. O principal intuito, realmente, é contribuir de forma significativa para esse bem-estar. Não quer dizer que, eu mostrei as fotos anteriores das atrizes, não quer dizer que a gente tem que envelhecer da mesma forma que elas, fazendo modificações no rosto. Não é isso, não se trata disso. Se trata de ter boa qualidade mesmo. Uma pele vistosa, às vezes a pessoa é super natural, não tem procedimento nenhum de modificação, mas tem uma pele que chama atenção, que ela não precisa usar nem maquiagem. E ela está feliz assim. Conforme a resolução do CFF, a 645, o farmacêutico, ele precisa ser capacitado em saúde estética. Então, a gente sai da graduação e é necessário fazer uma pós-graduação na saúde estética, apostilar esse título no conselho, para assim a gente conseguir estar, né, legalmente
certinho aí com o processo. A gente tem certas... hoje a estética ela é para vários cursos, né, da saúde. A gente tem o biomédico, a gente tem o fisioterapeuta, a gente tem o dentista, a gente tem se não me engano agora, o biólogo e o enfermeiro. E cada um vai se encontrar ali, sabe? Desde que estejam todos respeitando o espaço de cada um, né? O farmacêutico ele vai ser permitido fazer procedimentos minimamente invasivos, mas ninguém aqui vai fazer uma cirurgia para uma bichectomia sem ter habilitação de fazer, por exemplo. Ninguém vai mexer no nariz de alguém fazendo uma cirurgia que não é da nossa competência. Isso aí a gente deixa para o dermatologista, para o cirurgião plástico, né? Então tem espaço para todo mundo. Então a gente tem realmente duas resoluções que nos respaldam, que estão em vigência, e tem duas que estão em batalha judicial, que é o Conselho Federal de Medicina questionou o CFF na Justiça. Então, os procedimentos que o farmacêutico é previsto dele fazer, aplicação de toxina botulínica, carboxiterapia, preenchimentos com ácido hialurônico, criolipólise, fazer fios de lifting, desde que eles sejam absorvidos. O que a gente chama de intradermo e mesoterapia, que são injeções de substâncias na face ou no corpo, seja ele para gordura localizada, para tratamento de espinha, para hidratação subcutânea. Então, tem várias aplicações aí. E a gente ainda utiliza-se da 585, que foi um marco do farmacêutico clínico, né, gente? Ele que mostrou que o farmacêutico é profissional de saúde. Então, a gente utiliza essa resolução também para nos respaldar na prescrição estética. Tá? E assim, também. Então, como que deve ser o perfil desse profissional que está querendo, né, ir para essa área? A gente fala que o conselho ele emitiu uma cartilha, depois quem quiser, tiver curiosidade, pode entrar lá no site Biologia da Estética. Ele fala que tem um conceito do farmacêutico 7 estrelas, que foi emitido até pela a instituição agora. Mas é usado também para outras áreas da farmácia. E aí ele fala que a gente tem que ser capaz de tomar decisões, ser uma boa comunicação, ser líder, ser gerente, atualizado constantemente. A gente tem que capacitar. A gente não para de estudar. Nós temos que ter a função de educador também, que a gente tem que educar o nosso paciente, que está inserido ou em constante contato com outros profissionais de saúde. Então, o farmacêutico tem que priorizar a saúde, garantindo que o indivíduo ele possa realizar os métodos, os recursos terapêuticos de forma apropriada. Tem que fazer uma anamnese, para eu entender mesmo o que eu preciso, o que aquele cliente precisa, o paciente precisa, se aquilo é indicado para ele, se eu devo fazer, se eu não devo fazer, se eu tenho que encaminhar. Então, é muito importante ter esse conhecimento e essa escuta ativa. A gente tem que ouvir. Às vezes, o cliente vai chegar lá, você vai olhar para ele e vai falar assim, nossa, que beleza, eu vou fazer isso, isso, isso. Não. Ele quer outra coisa, ele não quer o que você está vendo. Então, você tem que ouvir qual é a queixa dele. Isso é muito importante. Senão, você trata uma coisa que você achou e não era. E aí ele vai falar, nossa, aquela profissional é péssima. Ela não tratou do jeito que eu queria. Então, a escuta é muito importante. E os desafios, né, gente? O profissional tem que estar se atualizando todo dia. Hoje, o acesso, ainda mais hoje. Hoje, o cliente, ele acha que ele sabe mais que você.
Ele vê alguma coisa no TikTok, ele vê no Instagram, e ele fala, eu quero. E eu quero, e é isso que me resolve. E às vezes não é. E aí, quem é o dono do conhecimento? Quem que é o dono do processo? Somos nós. Então, a gente tem que estar ligado nessas tendências, estar ligado em artigos científicos, fazer a estética de forma baseada em evidências. Não é porque eu acho que aquilo é bom. Não, eu tenho que ter certeza que aquilo é bacana. E outra coisa, não existe receita de bolo na estética. Não adianta eu falar, coloca 5 unidades dessa toxina, 4 aqui, 3 nesse ponto. E o professor, eu vou colocar 5, 4, 3 aqui. 5, 4, não existe. Cada pessoa é única, tem um traço único, tem uma força muscular diferente, por exemplo, no caso da toxina. No caso do preenchimento, por exemplo, os MF são diferentes também. Então, eu tenho que ser individualizado. A gente sabe técnica, a gente aprende técnica, mas o indivíduo é personalizado, não tem como ter receita. Então, por isso que a gente tem que estar estudando, se atualizando e de olho nas tendências, porque nem sempre que a tendência vai ser viável você replicar isso no seu consultório, ou na sua clínica, onde você trabalha. Porque na estética não é só ser empreendedor. Tem gente que não tem aptidão para ser empreendedor. Mas ele pode ser funcionário também, pode trabalhar numa empresa grande, pode ser RT de uma outra empresa, pode ter o próprio consultório, pode abrir uma sociedade. Então, é bem versátil aí o ramo da estética. E aí, a gente precisa mesmo, uma coisa super importante é sempre alinhar a expectativa do seu cliente, do seu paciente. Porque, olha só, gente, em filtros de Instagram, todo mundo é lindo. Ela é maravilhosa, o bocão é desse tamanho. E aí a pessoa quer lá, vai fazer um preenchimento labial com você. E ela quer igual do Instagram. Não vai ficar, gente. Não vai, dependendo, não vai. Então, durante a anamnese, durante a sua consulta, você tem que deixar claro isso para ele, que é uma construção. Ninguém vai lá fazer 2 ml de uma vez só, colocar todo o preenchimento do olho de uma vez, que o resultado a gente vai construir. E que ele não vai ficar igual no Instagram. Às vezes a pessoa vai lá querer fazer um peeling para tirar uma manchinha, uma marquinha, ela quer ficar com a pele invisível igual do filtro do Instagram. E não vai ficar assim. Às vezes a gente consegue um resultado bem parecido, mas às vezes não. E às vezes demora. Outra coisa que é experiência minha é com relação à remoção de pigmentos. Alguém aí já viu na internet algum vídeo de remoção de tatuagem? Já viu? Todo mundo acha que sai a primeira? Não. Mas é o que parece, não é? O vídeo, ele mostra só um crushzinho, quando o laser bate na pele, e fica por aí. Só que seu cliente não sabe disso. E aí ele vai lá e fala, não, mas eu quero para ontem. Minha festa é sábado, eu não quero ter essa pigmentação mais, eu quero fazer outra em cima. E aí a gente precisa saber o quê? Fisiologia. Porque existe o quê? O tempo de cicatrização da pele, a fagocitação do processo. Então, é muito importante a gente ter domínio daquele procedimento que a gente vai fazer. E saber explicar isso para o seu paciente. Porque senão, ele vai entrar lá e vai achar que você vai fazer um milagre. E tem gente que acha mesmo. E como que a gente promete um milagre? E aí você não vai fazer um milagre? Aí já foi pro Instagram falar mal de você. Isso quando não fazer algum processo, né? Porque vai dizer que foi enganado. Então, essa parte de alinhar a expectativa é um dos maiores desafios, eu acho, do qualquer profissional, nem só do farmacêutico, mas do profissional da estética, é alinhar a expectativa. E aí, cada paciente é único, né? Então, exige estudo, os exageros e fórmulas. A gente tem que saber a hora de falar, olha, não vai ficar legal, vamos esperar, deixa o procedimento assentar, ou não faço, e com o final, infelizmente, o cliente vai ter que procurar outro profissional, talvez não seja tão ético quanto você, porque senão, olha o que vai acontecer.
Gente, isso aqui é vários fatores envolvidos. É técnica, é o profissional, é o paciente que está adoecido. Às vezes o cliente está adoecido mentalmente. E é hora de a gente tentar encaminhar para onde? Para o tratamento, porque ele está com uma disfunção quando ele se enxerga, né? Então, não tem como. Por isso que muitos utilizam desses excessos, desses exageros, para poder falar às vezes que o profissional não é tão bom, mas às vezes ele é bom. Ele tem conhecimento, ele sabe da técnica, mas ele pecou por uma questão, ele não soube dizer não ao seu cliente. Então, minhas considerações finais, a saúde estética, ela está interligada, não tem como fazer só estética ou ignorar a saúde. O indivíduo tem que estar bem para fazer um procedimento. Tem gente, por exemplo, se tiver ensaio depressivo, tudo que você fizer vai estar ruim. Tudo que você pôr a mão não vai ficar legal. E aí são essas aberrações que vão denegrir um pouco essa imagem da estética também. Hoje a gente fala de harmonização facial como se fosse só preenchedor, mas não é. Preenchedor é uma das etapas. Tem pessoas que, para fazer uma harmonização suave, completa, com o face que a gente fala, essa terminologia, a gente usa das etapas da toxina, que vai ser um foco, o preenchimento vai ser outro, a qualidade de pele vai ser outro. Então, eu brinco muito que não adianta só eu fazer um botox, às vezes eu tô com a pele toda suja, tô cheia de comedão. Vai ficar bonito? Não vai, então tem que ir pro básico, fazer uma limpezinha de pele, né? Então, assim, é um conjunto, a harmonização, ela é um conjunto dos tratamentos que a gente vai levar para aquele cliente. E o farmacêutico esteta, ele pode trabalhar tanto com o rosto, quanto com o corpo e capilar, que é outra tendência também. Depois do pós-Covid, nosso corpo está todo inflamado, todo mundo teve quem teve Covid, a maioria das pessoas tiveram um eflúvio telógeno e agora estamos tentando recuperar isso e reequilibrar o organismo. Então, sempre o profissional buscar estar tecnicamente e cientificamente respaldado e, além disso, cumprir todas as legislações sanitárias e do conselho, tá, gente? Isso é muito importante. Isso passa credibilidade para o seu cliente, isso passa biossegurança e diminui o risco de intercorrências. E outra coisa que é importante lá naquele perfil do profissional eu tive uma intercorrência. O que eu vou fazer? Esse é o X da questão. Muitas das pessoas fazem e não sabem como tratar. Então, quando você vai fazer um procedimento, você tem que saber o que te espera. Pode acontecer isso? Qual que é a orientação que eu vou fazer? Eu consigo resolver? Ah, não, eu preciso ter um direcionamento para o profissional de saúde. Tá, eu tenho esse aporte? E, por exemplo, às vezes eu vou precisar. Vamos supor que aconteceu uma falha e infeccionou. Estou colocando fio de tração. Infeccionou. Eu posso prescrever antibiótico? Não posso. Mas eu tenho que resolver o problema do cliente. Eu não posso simplesmente falar para ele, vai para o hospital e seja o que Deus quiser. Né? Não posso. Então, por isso que a gente tem que saber as intercorrências. Cada procedimento tem seu risco. E aí o risco, você tem que ser calculado. Você tem que saber o que você vai tratar, o que você vai fazer. Então, por isso que é muito importante mesmo. A gente não para de estudar. Eu falo que farmacêutico não para de estudar, gente. Não para, qualquer área. Eu fui para a drogaria, eu estudava todo dia. Todo dia aparece um medicamento novo. Todo dia tem um te perguntando. Você tem que com o quê? Né? Então, a gente não para de estudar. E na estética não é diferente. A gente continua estudando todo dia. Eu trouxe um videozinho. Não sei se ele vai passar. É uma mensagem motivacional porque, assim, a estética está em alta, está em ascensão, tem muita propaganda que conhecimento precisa de dinheiro. E, assim,
É uma construção, gente. É difícil captar cliente. Ninguém entra na sua sala sem te conhecer para você já enfiar uma agulha nele, não. A você que você já tem uma reputação, uma autoridade ali no meio. Senão, ele vai começar com procedimentos pequenos. E é um dia atrás do outro. E aí, a gente vai crescendo. Então, eu trouxe um videozinho que eu acho que isso vai para a vida para qualquer carreira que vocês forem seguir, para qualquer área da vida de vocês. É um do Marcelo Portela, eu gosto muito dele. Aí a gente vai passar aqui. E fica de reflexão para vocês nessa tarde. No dia do aniversário dele, às 4 horas da manhã, falou, pai, hoje é meu aniversário. Falei, que bom, filho, parabéns, que ótimo. Então, pai, hoje eu estou fazendo 12 anos. Falei, que bom, fico feliz. Então, pai, hoje é o dia que você vai me contar o segredo da vida. Falei, é verdade, filho, e eu contei. Como contei para os outros. E eles aprenderam. Quem é caipira aqui vai entender bem isso de uma maneira mais intensa. Eu falei, vem aqui com o papai na sala, e aí eu falei, senta aqui comigo, sentou. Eu falei, sabe qual que é o segredo da vida? Ele falou, não. Eu falei, o segredo da vida é vaca não dá leite. Ele falou, eu falei, vaca não dá leite, você tem que tirar. Esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite, você tem que tirar. Se você não tirar, não tem leite. Cuidado, tem um monte de gente que acha que vaca dá leite. E ela não dá. Pode ter leite, você tem que levantar 3h30 da manhã, entrar no curral, amarrar a vaca, amarrar as pernas da vaca, entrar no meio daquela bosta toda, sentar no banquinho, amarrar o rabo da vaca, senão eu te mostrei inteiro, segurar na teta dela e senão não tem leite. Então é isso, gente. Eu queria agradecer, deixar aberto aí para esclarecer alguma dúvida e deixar essa mensagem mesmo, que se a gente não se esforçar, não procurar fazer o nosso melhor, como diz, não levantar o dedo lá, tirar o leite da vaca, a gente não vai conseguir tomar leite, né? Então é isso. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Vamos abrir agora para as perguntas. Tem alguém com alguma curiosidade aí latente, querendo aproveitar aqui a presença da Fernanda e a experiência dela? Pessoal, aqui tem um monte de gente que gosta de estética, né? Pode. É porque a... Não, não precisa começar. Você falou aqui com a farmacêutica para médico finalista que você estudou na hora de fazer a avaliação do paciente e tal. Eu queria saber se teve um problema ou se é fácil você em relação a isso. Na situação do paciente, você dá a sua perspectiva e falar de esse atendimento não é adequado para você. Você precisa primeiro melhorar isso na sua saúde, depois fazer procedimentos.
Ou eles acham que você, não, eu quero só fazer isso. Qual que é seu nome mesmo? Eloá. Eloá. Eu, graças a Deus, eu ainda não tive esse tipo de paciente que me questionou e não quis fazer, ou não entendeu. Mas assim, eu já tive experiência na drogaria. Você fala para a pessoa, não compra, não faz isso, não toma isso, não toma, né? Vai no médico, e a pessoa insistir e tomar, e depois voltar lá e me contar que teve coisa pior. Eu vou contar só um exemplo. Eu estava no balcão da farmácia, o rapaz chegou, eu estava com muita queimação e uma pressão no peito. Eu falei assim, olha, não te indico comprar, vamos olhar sua pressão arterial. Eu fui medir, estava alta, fiz a declaração para ele, o encaminhamento. Eu fui falar com ele que eu ia, porque para mim ele precisava sair já direto para o hospital. Ele não quis bater o pé porque tinha que trabalhar. Ele ia voltar a trabalhar. Eu falei, tudo bem, vou relatar aqui, eu fiz o seu atendimento, que eu te orientei. Ele me dá um sal de fruta. Aquilo ali eu quase quis cair. Quase que eu fiz, não, meu Deus, esse homem não vai fazer isso. Mas ele fez. Ele comprou e saiu. Uma semana depois, ele voltou e falou, mocinha, eu tinha que ter te ouvido. Fiquei 4 dias no hospital, estava tendo infarto. Não, vai ter. Isso vai ter. Na estética não chegou para mim ainda, mas vai chegar. Mas eu tenho a convicção, se eu achar que, aliás, não é achar, né, gente? Se eu tiver a concepção, se ele tiver contraindicações, eu não posso fazer. Eu vou falar, olha, vamos remarcar. Se for uma coisa que é passageira, a gente remarca outro dia. Agora, se for uma coisa que a gente vê que realmente não é o ideal, a gente vai ter que esperar. Acabei de lembrar, ela não se opôs, mas assim, eu tive uma cliente que ela queria fazer tratamento de microvasos. Só que ela teve episódio de tromboembolismo no hospital, uma cirurgia, tinha 2 meses, 60 dias. Falei, não dá. Falei, não, você vai tratar primeiro, vamos ver essas causas, para depois você pensar nisso. Agora não dá. E realmente não atendi. Mas é comum, isso vai acontecer. Mas a gente tem que saber que o dono do processo sou eu, não é ela. Né? Se eu falar que não é segura, eu não vou poder fazer por conta de pressão. Tá bom? Mais alguma pergunta? Eu e o Gato fomos parte da comissão organizadora e a gente fez um material de divulgação do encontro, né? E nós vimos que você, se não me engano, é sócio de uma clínica estética, né? Eu queria saber como foi a sua trajetória para você conseguir abrir sua clínica, quais foram as dificuldades, quais são os procedimentos que você oferece lá, o que os clientes não procuram, essas coisas. Então, eu trabalhava, né? No começo eu falei que eu tive uma vasta experiência no varejo farmacêutico, era farmacêutica e gerente numa rede grande de farmácia aqui da região metropolitana. E eu sempre gostei eu sempre quis estar por dentro dos dermocosméticos, dos nutracêuticos. Então, eu trabalhei numa loja que a gente não tinha esse suporte, um dermoconsultor, e aí os próprios vendedores tinham essa dúvida e me demandavam essa questão. Então, estudar para fazer treinamentos para eles, eu comecei a gostar muito dessa parte. Então, fui fazer a minha primeira
pós-graduação, foi de farmácia clínica, e lá eu tive um módulo de distúrbios dermatológicos de autolimitados. E lá eu conheci uma farmacêutica, que ela chama Ana Paula Alves, que ela é um espetáculo da estética, né, Júlia? E assim, não faz parte do grupo técnico do conselho, e não tem como, quando você começa a seguir ela, não tem como você não se apaixonar pela estética. E foi aí que eu comecei a abrir esse horizonte para mim da estética. Eu resolvi fazer o meu primeiro curso, mas foi na área da remoção de tatuagem e micropigmentação. Eu fui estimulada mesmo pelo meu olho, que viu um potencial e falou, vai fazer. Olha o tanto de micropigmentação, desculpa o palavreado, feio, não vou falar não, eu ia falar uma coisa, não vou falar. Feio, inestético, que precisa consertar. Então, o que você vai fazer? Então, fiz umas pesquisas, fui fazer meu curso lá no Rio de Janeiro e comecei nesse segmento. E aí eu tive uma amiga que também é farmacêutica estética, que já estava atuando na área, já era regulamentada no sentido de ter a pós-graduação apostolada no conselho. Ela já tinha uma sala, um consultório, e ela pegou e me chamou para a gente fazer uma parceria. E foi assim que eu fui, de fato, iniciei na estética. E aí nesse meio tempo, eu saí da drogaria e fui exercer o cargo gerencial do setor de fiscalização de serviços de interesse à saúde lá de Betim. Então, eu caí, assim, com a equipe que fiscaliza os estabelecimentos de estética, mas de academia, de hotéis, enfim. E aí eu fui estudar a profundo mesmo a legislação, junto ao que eu já estava na pós-graduação, e fazendo estágio, digamos assim, porque a parte do laser, de remoção de tatuagem, ele não exige uma formação na área da saúde, sim, só cursos livres. E aí eu comecei com essa minha amiga a fazer um estágio com ela, que ela é responsável técnica. E no fim do ano, o local onde ela tinha essa sala, nos ofereceram o aluguel da casa inteira. Então, na perspectiva, já finalizando a pós-graduação, ela me convidou para ser sócia dela. Então, eu vi uma oportunidade. Eu acho às vezes que eu até tive um passinho um pouquinho maior do que o processo formal, né? Mas foi a condição que eu tive e foi a oportunidade que me veio. Então, nós montamos. Lá hoje eu fico mais por conta da questão do laser e das orientações clínicas, pela minha formação, né? Sou farmacêutica clínica. E ela é responsável técnica da parte de estética. Então, hoje lá é mais estética facial, corporal somente injetáveis, e a parte de maquinário é os lasers, né? Laser de remoção de tatuagem e tatuagem. Então, são esses os serviços que a gente oferta lá. E foi dessa forma que eu cheguei na estética. Mais alguma questão? Aí? Lá? Não? A gente agradece de coração a Fernanda por compartilhar conosco a experiência. A gente sabe do interesse, né? Está crescendo, né, nessa área, também no ramo farmacêutico. E uma coisa muito importante que a Fernanda disse foi sempre priorizar a saúde da pessoa, ao invés do ganho, certo? Isso é essencial para a gente dormir com a consciência tranquila, né? Com certeza. Às vezes alguém quer fazer alguma outra pesquisa,
vocês quiserem, podem me seguir lá no Instagram, podem mandar um direct, eu respondo vocês, sem problema algum. Se quiser um dia lá conhecer a clínica também, fica à vontade, tá bom? Obrigada. O conceito